Parece muito, mas para a história humana é um curto espaço de tempo. Há cerca de 200 anos surgiam as primeiras ficções científicas, histórias que nos levariam a mundos inimagináveis por meio do progresso científico e tecnológico. Muitas das previsões se tornaram realidade, para o bem ou para o mal. O Nós.Redes é um projeto para democratizar o debate sobre o futuro, o desenvolvimento tecnológico e as suas repercussões sociais, políticas, econômicas e ambientais. Sejam bem-vindos ao canal Nós.Redes, o canal que busca conversar sobre as últimas tendências no mundo da ciência e da tecnologia, trazendo, toda a bagagem, histórica para você ficar mais completamente informado, sobre esse mundo de mudanças nas quais nós estamos vivendo. E eu estou aqui com nossos convidados, Os convidados não, nossos participantes, são integrantes aqui do podcast, Alan Mendes e Daniel Fernandes. Muito bom estarmos aqui finalmente nos encontrando. E hoje vamos falar sobre o mundo, este mundo que está se abrindo para o público geral, fazendo várias mudanças nas prospecções que a gente tem sobre o futuro, que é o mundo da inteligência artificial, E 2012 foi realmente um ano... 2022 foi o ano da inteligência artificial, não foi não, Daniel? Não, com certeza. A gente viu aí, mais para o começo de 2022, as inteligências artificiais geradoras de imagem chamando a atenção, assim, as pessoas começando a brincar com a ferramenta a partir do momento que ela ficou disponível online, criando, várias imagens derivativas assim de prompts de texto que as pessoas alimentavam na interface, postando os resultados disso em redes sociais, Twitter, mostrando como que às vezes os resultados eram estranhos, uncanny, assim. E para o final do ano a gente viu realmente, principalmente na imprensa mesmo, um grande destaque para inteligências artificiais generativas aí, principalmente a ChatGPT, teve os comentários de novo sobre o Google tá entrando nessa disputa aí junto com a Microsoft, que é a empresa que está agora respaldando a OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT. E a gente está, de novo, diante de um cenário de grandes mudanças. Já teve aí um impacto no setor educacional, já teve algum impacto em algumas áreas profissionais, como, por exemplo, programação. E estamos vendo o desenvolvimento de possíveis aplicações aí para essa nova ferramenta. Trata-se de uma ferramenta. E muita coisa sendo também conversada em termos de hype mesmo, de especulação em torno do ChatGPT. E você, Alan, que trabalha com projetos que pesquisa, design especulativo, especulação, você estava muito ligado na inteligência artificial, ligada a geradores de artes, a arte generativa. Me fale um pouco como é que funciona e como é que está o cenário, acho que até mesmo antes de poder falar um pouco mais sobre o mesmo processo que foi citado, pelo Daniel, de arte generativa, que ficou bem famoso ano passado com o Stable Diffusion, fora várias outras ferramentas de criar arte, a partir de um prompt. Prompt é a palavra bonita para texto escrito, tipo, uma maçã azul, um cavalo andando no meio de um campo, inteligência artificial desenhando, isso através do banco de dados dela, Acho que vale a pena fazer um pequeno panorama sobre o mundo da tecnologia atualmente, fazendo um leve recap dos episódios passados. O primeiro episódio nosso foi sobre a crise dos microchips, dos processadores, que continua sendo um assunto que está bem em vogue também, e nós estamos vendo recentemente Estados Unidos, França, até mesmo o Brasil já começando a ter um leve interesse nisso. E assim, vamos fazer esse prospecto que eu vou chegar lá,
Sim, quem quiser acompanhar essa questão do microchip, tem o nosso vídeo, né, anterior, Sim. que nós falamos exclusivamente sobre isso. Tô citando isso porque isso tudo acaba sendo inferente ao processo sobre o porquê que a inteligência artificial está, né? É um assunto que assim, como quem estuda foresight, quem estuda ficção especulativa, design especulativo, me leva muito a querer de botar nesses ovos, nessa cesta de que, olha, isso aqui vai ter um resultado e não vai ser uma hype, por exemplo, que aconteceu com NFTs, Web3, metaverso, né? E é o ponto que eu queria chegar, né? 2022 eu considero um ano em que o metaverso morreu, onde o sonho megalomaníaco... O sonho megalomaníaco do Elon Musk, não, desculpa, eu vou chegar no Elon Musk de novo, do Zuckerberg. Que eu ia comentar, né, que o próprio Elon Musk também tinha reclamado de que não tinha nenhuma praticidade ainda, né, no investimento de Web3. Mas enfim, o ponto é que o Zuckerberg mostrou que realmente não tem. Se ele tivesse estudado design fiction, tivesse estudado design especulativo, tivesse, né, lido o que talvez o Bruce Sterling e alguns dos autores, né, falam sobre ficção especulativa, talvez ele não tivesse investido tanto, né, dinheiro numa causa perdida. Bilhões, né, e recentemente com essa crise que está dando entre as big techs, né, muitas demissões, ele praticamente fechou assim o departamento lá. Gerava o metaverso, né? E vamos ver o que assim, a Meta roda, né? O Facebook, que se nomeou Meta por causa do metaverso, ele queimou bilhões de dólares nesse projeto de criar um universo pseudo-real à parte, interoperável da nossa realidade, né? E vamos ser francos, parece que esse metaverso parece ser parece vir de uma necessidade, né? Que se tinha de inovação. Não se sentia mais nada, né? Os novos iPhones eram mais o mesmo. As redes sociais já estavam chegando num nível de crescimento, de adesão que não tinha mais para quem saturado, né? E deu essa saturação que gerou, né? Nesses últimos anos, realmente essas demissões em massa nas big techs, né? Essa crise e tal. E de repente... de que nesses últimos anos, durante a pandemia, o venture capitalism, né? Que é o de investir em startups, tipo... startup cria talvez uma coisa que... Enfim, o entregador de... ajuda os entregadores de pizza a fazer alguma coisa. Os investidores de risco, né? Investimento de risco. Ou novamente está voltando agora as bicicletinhas, os negocinhos, as mobiletes de rua e tudo mais. Esse é o tipo de startup que daí a galera fala com uma projeção que vai vender milhões, bilhões no futuro, mas no final entra o dinheiro, não tem, né, no final uma real prospecção, na verdade só a gente pode falar que tivemos uma nova bolha.com Bem, durante a época da pandemia, onde as pessoas estiveram forçadas a estarem em casa e talvez, né, a necessidade de investimento dessa grana, né, de ação tinha que ser investido em algum lugar. A área de tecnologia, a área de startups teve realmente um boom, né, inflado, né? E aí chega no movimento que vai ter com vocês um episódio nosso aqui, né, sobre layoffs, a palavra bonitinha. Vamos falar demissão em massa, demissão em massa, né? Bom, a pandemia, de certa forma, só finalizando aqui, a pandemia, de certa forma, deu uma... A pandemia, de certa forma, deu um gás, né? Para esse movimento que estava em queda no mercado. A pandemia deu um gás por causa da crescente demanda por serviços online e tal, conferências, home office, enfim. Mas, complementando Daniel. Você perguntou se a gente teve de novo uma bolha especulativa, eu me coço para comentar quando levanto essa bola. A gente teve, de fato, um aumento aí de capital disponível no sistema financeiro com a pandemia, por conta dos pacotes de estímulo de vários governos. E, justamente, esse capital procurou se multiplicar, se reproduzir, onde fosse dar mais retorno, né? E aí vai justamente para o mundo dos investimentos, de fato. Por isso que a gente viu, assim, que, né, a economia produtiva concreta
teve vários choques, né, de cadeia de logística, de suprimentos, ficou um tempo parada nos episódios aí de quarentena em diferentes países, mas o mercado de ações estava bombando, né? E a gente continua sofrendo um impacto de inflação por conta disso, por conta desse superaquecimento do sistema financeiro. Gente, a inflação não é causada só porque tem, de repente, menos produtos e uma certa quantidade de demanda que se manteve estável, ou porque, de repente, tem mais demanda porque tem pouco produto. Não é só isso, não. Muitas vezes empresas aumentam o valor de certos produtos, o preço das coisas, porque elas sabem que as pessoas vão colocar a conta desse custo elevado na inflação e culpar o universo da política. E isso é uma decisão sendo tomada em diretorias de empresas de vamos aproveitar essa onda para elevar os nossos preços e lucrar também. Mas, enfim, tangente à parte, a gente tem, né, vários episódios conectados aí com o mundo da tecnologia nesse movimento. Vocês falaram de investimento de risco, venture capital e essa busca por inovações nas quais investir. E, de fato, né, quem é, né, venture capitalist, esses investidores de riscos, em primeiro lugar, tem muito dinheiro. Então, pode-se dar ao risco e pode-se dar ao luxo de perder dinheiro em 20 startups, porque a 21ª vai emplacar alguma coisa que dá um retorno a longo prazo, sabe? Por isso que a gente vê esse boom de startups assim. E a gente teve, de fato, um ciclo de muito hype a partir de 2020, em que todo mundo rumou para uma virtualização maior da vida, por conta de, né, home office, educação online, em decorrência da pandemia. Muita demanda de hardware, né, eletrônico, microprocessadores faltando, né, muita gente comprando novos PCs, novos notebooks, tablets, celulares, etc. E aí o ciclo de investimento em tecnologia fica procurando qual é a próxima grande novidade na qual, né, investir em emplacar. Teve o ciclo das NFTs, teve o ciclo do metaverso, e agora, com as IAs, a gente tem um novo ciclo aí. Só que esse, de fato, tem um diferencial. Sim, porque tem um produto que está entregando possibilidades de aplicação, enquanto uma possível plataforma, inclusive. Comentando sobre, né, as NFTs, por exemplo. A gente teve aquele boom inicial, mas depois, né, com um monte de abusos, scams, né, assim, são produtos que não resolvem problemas. E não agregavam valor de fato, assim. O famoso pastel de vento. Pois é, a gente teve esse hype todo, a gente viu aquele ecossistema se tornar uma outra coisa do que era supostamente a ideia, né, mais utópica, mais aspiracional inicial. E depois que o mercado, inclusive de cripto, sofreu tanto, com vários escândalos ao longo de 2022 também, de novo, teve uma queda aí nesse mundo, né? Isso, inclusive, liberou muitas GPUs, né? Muitas unidades de processamento gráfico. Verdade. E são as GPUs da NVIDIA. Olha como as conexões estão aí latentes, né? São as GPUs da NVIDIA que estão também servindo de hardware para possibilitar o funcionamento do ChatGPT. Exatamente. Saiu de um lugar e foi ser implicado, né? Implementado em outra área. Outra coisa também que cita no nosso segundo episódio, né? Que foi o ESG, que já que você tá falando de Venture Capital, é bom citar de que está sendo, né, uma curiosidade, né, de quem, né, de quem trabalha com ações, etc., de uma forma de poder entrar numa nova era ou emplacar um novo tipo de produto ou de métrica para poder fazer esses investimentos, né. O ponto que eu quero chegar é que, assim, durante a pandemia, por muito tempo, como é que esse pessoal lucrou bilhões, né? Por conta que a galera fala, olha só, o capital dos bilionários cresceu muito durante a pandemia. Mas é estranho, como é que eles geraram valor, como é que eles geraram capital numa época onde as pessoas começaram a consumir menos, onde a economia dos países está estagnada, onde a inflação aumentou. Como é que isso funciona, né? Como é que faz para alguém lucrar tanto, mesmo com, né, sem a materialidade dos seus produtos, né? Tem mesmo a força de mão de obra podendo ser utilizada das pessoas para poder, né, gerar esse lucro. Justamente por mercado financeiro. Gerou uma gordura enorme, assim, né, de um excesso de dinheiro através das ações, especulação. E foi assim que eles lucraram, né? Acharam com isso uma boa medida de poder fazer investimentos mais altos em certas áreas de risco, com
com menos medo de poder perder isso, né? Como pode dizer, assim, tenho certeza que algumas empresas vão falir, né, durante a pandemia. Então, tipo, não, já vamos poder tirar esse capital e botar em outro lugar, já temos certeza absoluta que não vai dar certo. Fora várias outras nuances, né, que funcionaram durante o mercado de ações. E agora a gente chega então na inteligência artificial, né? A gente chega uma Microsoft que no início de 2023, se não me engano, desligou praticamente todo o seu centro de estudos e implementação de realidade virtual, que é, né, metaverso, etc. Mas, se não me engano, os centros de estudo de realidade aumentada continuam ainda é uma área de pesquisa ainda, né, continua intacta. Mas o ponto é que eles reverteu tudo isso, né, e entrou na briga até mais do que o Google, investiu, não me engano, bilhões a mais do que o próprio Google para poder investir na área de chat, né, de chat generativo, que é de chat de inteligência artificial, né, do próprio, né, que atualmente está sendo implementado no Bing. Né? Só para lembrar, então, se esse ponto o pessoal já sabe que está falando, que ChatGPT, que é um site que roda, né, digamos chamar de software por enquanto, né, de que leu, né, tem conhecimentos de todas as páginas da internet, livros, conhecimentos que estão digitalizados, e você pode fazer perguntas e ele vai responder, né, através disso. Tem pessoas que já estão fazendo planos de treinamento, fazendo, enfim, usando eles para dar ideias criativas para resoluções, né, do seu próprio dia a dia, ou resolver. Eu, por exemplo, conheço pessoas que dão aulas de computação, artes, e elas sabem o conteúdo que querem fazer, mas não sabem como fazer com que isso seja um pouco mais detalhado, né? E eles pedem, pode pedir então o ChatGPT, tipo, me fale em 3 tópicos como é que é a arte ou o cinema de Godard, e quais são os pontos principais. Ele vai tentar, pela uma força bruta, lendo, né, através dos dados que ele tem, fazer uma leve aproximação. Bom lembrar de que os resultados geralmente eles se repetem, ou muitas vezes eles são totalmente diferentes uns dos outros. Você vai perguntar a mesma pergunta, né, 2 vezes, né? E que o ChatGPT bom lembrar que ele nasceu nessa tal da OpenAI, né? É uma empresa fundada aí por vários magnatas da tecnologia, incluindo eles Elon Musk e Peter Thiel, né, ex do Facebook, né? O Musk saiu, Elon Musk, CEO da Tesla, saiu, disse que ele tinha que sair por causa de conflitos com a própria tecnologia de inteligência artificial que estava sendo gerada nos carros dele, né? Diz que ia gerar algum tipo de conflito, não sei o quê, porque a OpenAI ele tem esse propósito de ser, pelo menos, anunciado, né, que eles têm como missão no início, de ser uma empresa que disponibilizaria gratuitamente conhecimento sobre inteligência artificial, porque essa é uma área que esses empresários, né, e outras pessoas, outros especialistas consideram um campo de pesquisa perigoso para se estar confinado em na mão de poucas empresas, né? É algo muito poderoso, né? E que para combater, né, os efeitos desse poder, essa inteligência artificial precisaria ser diluída. Vale lembrar que a inteligência artificial já era usada, né? Mas não estava na disponibilidade da população geral, né? Ela era usada justamente por esses algoritmos de redes sociais, né? E depois de todo o escândalo, que a gente pode fazer uma retrospectiva em outro podcast, todo o escândalo que gerou né, na questão do Cambridge Analytica e outros, né, escândalos em relação ao Facebook, né, as redes sociais, né, teve processo todo o processo desde a eleição do Trump e a ascensão de candidatos, né, da extrema-direita e tal, utilizando desses subterfúgios, né, que o poder, né, desses algoritmos gerava. Então, realmente dá para você ter uma ideia de que se a inteligência artificial
Nossa, tá difícil mesmo de falar, pronunciar. Artificial é difícil. Vamos Vamos falar IAs. IAs. que é as IAs, né? Sigla para inteligência artificial. Que essa tecnologia gera, né? A gente viu ela de forma incipiente já, né, nas redes sociais e o poder que ela gerava, né? De conseguir ter uma capacidade de predição muito grande, né? E agora a gente vê o potencial realmente delas, né? No último ano de 2022, com o lançamento, né, desses softwares, né? Primeiro foi o software que mostrava que a inteligência artificial é capaz de gerar qualquer tipo de imagem, né? Pelo menos essa é a impressão que dá, né? Qualquer tipo de imagem imaginável, ela consegue... alguns especialistas falam que é como se o computador pudesse sonhar, né? E aquelas imagens são os sonhos projetados, né? Por esse computador, né? É uma forma mais romântica de se interpretar do que realmente o que acontece, né? Todos os cálculos, né, e matemáticos que rolam dentro, né, desses programas, né? E até o momento de hoje, né, que a OpenAI foi, né, como você bem disse, comprada pela Microsoft, né? E muitas pessoas consideram o ChatGPT uma concorrente do Google, né? Porque sempre tivemos a impressão que o Google fosse esse grande oráculo de Delfos, né? Você pode perguntar qualquer coisa, inclusive, e ele traz resposta. Recentemente tenho lido alguns artigos falando sobre como o Google está morrendo, né? Como o chat de busca. É incrível como o Reddit, por exemplo, está sendo usado por muitas pessoas nos Estados Unidos, ao redor do mundo, inclusive, né? Para poder ser usado, para poder buscar algum conteúdo específico, sim. E aí pessoas estão começando a parar de usar o Google por causa de alguma forma os resultados deles estão sendo ou muito dando muitos anúncios logo nos seus primeiros resultados, né? Ou dando resultados muito aquém, né, do que a pessoa está procurando no final. Geralmente vai encontrar o que realmente está procurando, o 6º, 7º link, né, no Google. Eu vou, né, talvez falar mais a fundo em breve, né, enquanto talvez vocês estão conversando aí, eu vou dar uma busca isso, mas é incrível como realmente as pessoas estão parando de usar o próprio Google com a ferramenta de busca, né, e talvez é nisso que talvez a Microsoft está esperando para poder, né, ser o seu novelo de ouro, né, implementando o AI no próprio Bing, o Bing que é a rede social que é usado, né, para poder baixar o Chrome, né? Quando você instala o Windows. E agora, exatamente. Essa realidade já mudou e, assim, o ponto que eu quero chegar é que você pode usar, assim, ChatGPT não é nenhuma novidade, tem pessoas que estão gerando milhares de textos, fazendo, esse artigo foi feito em ChatGPT, sabe? Pela 1000ª vez, você não é inovador, gente, todo mundo sabe fazer isso. E nós aqui não estamos usando o ChatGPT para, né? Nenhum texto aqui, nada foi aqui, tudo foi criado... Fazendo, por exemplo... Todos os pensamentos aqui são orgânicos, hein? Criados por humanos. Tem coisas, por exemplo, hoje é dia da consciência negra, eu vou pedir para usar um gerador de imagens como o Stable Diffusion para fazer a imagem de uma mulher negra, gerar um texto sobre a cultura negra, fazer um vídeo, olha só, Olha um pouco desse Stable Diffusion, o que eu conheço... Não, eu vou falar depois, desculpa, mas é outro assunto, vamos falar de ChatGPT, porque é muito complexo. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar de que... são modelos bem diferentes, bem diferentes. Os modelos do Stable Diffusion, DALL-E, são justamente fundados nesse processo da difusão, né? Não, mas só para um parênteses histórico, o DALL-E, ele foi criado também pela sua OpenAI, disponibilizado, né? Justamente. Primeiro o DALL-E 1, né? Que eu acho que foi em 2021 até. Aí, no final de 2021, e depois veio o DALL-E 2, né? Que foi... também. DALL-E 2, Midjourney e o Stable Diffusion são as mais famosas. Stable Diffusion, ele enfim, tô dizendo que é um assunto completamente muito maior, mas se quer falar muito Não, mas dele, só introduzir, porque eu sinceramente não sei. Não, beleza. Enquanto o ChatGPT são geradores de texto, né, a partir por exemplo, dos textos da internet que tem, você pode com certeza inserir módulos no ChatGPT. Por exemplo, eu quero que especializado em quem está sendo usado no TJ de Minas Gerais já, né? Já foi aceito essa proposta, já estão implementando de
ler todos os processos que o TJ de Minas Gerais tem e poder fazer perguntas diretas ao ChatGPT e ele poder falar como é que são os autos desse processo, o que está escrito em tal parte, ser uma ferramenta de busca personalizada, ser com um banco de dados específico, né? E é isso que é uma parte interessante dessa caixa de Pandora, né, da inteligência artificial ter sido aberta. Ela permite com que você consiga instalar eles em lugares específicos, por exemplo, em lojas, em bancos, e principalmente, né, ou áreas que precisam lidar com muito texto, como, por exemplo, áreas jurídicas, tribunais de júri, STJ, enfim, que você, né, obviamente, como ele funciona em dados abertos, você consegue ter uma certa confiança, ver como ele está processando e consegue fazer em áreas fechadas também. Você não precisa estar ligado à internet. Pode estar ligado somente na internet da minha área, né? Onde que eu trabalho, sem ter que preocupar, né, com isso. E é bom, isso só funciona no Brasil já por causa graças a Deus, né, da lei de dados, né, que nós temos aqui no Brasil. E já podemos, uma ferramenta que está sendo, uma ferramenta jurídica já, né, legal, que sabendo, tendo essas garantias de que os dados são abertos, de que vai ter uma leve segurança, caso seja bem implementado, e de que você possa utilizar as ferramentas, né, inovadoras, né, como o ChatGPT, na área jurídica, enfim, só usando como exemplo sobre como essa parte de texto, né, pode ser utilizada. Mas agora voltando, enfim, voltando à parte do Stable Diffusion, né, que GPT funciona assim, né, com texto e tentando fazer aproximações com o que foi escrito, com o que tem no seu banco de dados, para poder dar respostas humanas, né, dialógicas. E o Stable Diffusion, vou falar em geral todos os geradores de imagem de inteligência artificial, como o Midjourney, eles funcionam por lei de aproximação, né? Por exemplo, eles pegaram, né, legalmente ou ilegalmente, né, todas as imagens que tem na internet, bilhões de imagens, mandaram rodar força bruta, né, através de cada imagem, você vendo, esse aqui, quais são as tags que essa imagem tem? Steampunk, cyberpunk, azul, vermelho, pessoa, e cada partezinha, né, cada bloco de imagem, cada quadrante é determinado, e ele vai se aproximando, isso aqui tem tantos por cento de pessoa, tantos por cento de maçã, tantos por cento de determinado estilo, e aí ele consegue, por alguma forma de aproximação, desenhar pixels que lembrem um certo estilo ou um certo objeto, né? Por exemplo, uma maçã num estilo de Pollock que vai ser, enfim, um monte de tinta jogada. Então, através de ler todos, se você inserir nesse banco de dados do Stable Diffusion ou de qualquer outro gerador de imagem de inteligência artificial, ele consegue identificar o estilo através de como você está utilizando forma, cor e expressão artística a partir dos objetos que estão inseridos lá. Por exemplo, mas basicamente o Stable Diffusion é o DALL-E tipo open source, assim, que você pode rodar? Se eu posso comentar isso, DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion usam esse processo chamado difusão. Como o Alan estava explicando, a gente tem bancos de dados enormes. Eu fui atrás o que é mais comumente utilizado por essas IAs geradoras de imagens, é um banco de dados chamado Lion 5B, que tem mais de 5 bilhões de pares de imagem e texto correlacionado, né? O que é esse texto correlacionado? Em inglês é chamado alt text, né? É aquele texto que substitui a imagem quando um programa de acessibilidade de conteúdo para uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, vai ler o conteúdo de uma página escrita de um site da internet e transformar aquilo em um output de voz para uma pessoa cega escutar, né? Por exemplo, o que uma determinada matéria de jornal tem. E aí tem uma foto depois da manchete da matéria. Essa legenda a em foto matéria de jornal, geralmente tem uma legendinha que é o alt text. E é isso que vai ser lido pelo programa de acessibilidade, né, para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. E aí, no caso, esses pares de imagem e texto descritivo, quando você tem um banco enorme como esses do Lion 5B, que foi coletado de forma sem fins lucrativos, né, de forma non-profit, não para lucro, assim, ele está disponibilizado
E é em cima de bancos massivos como esses que você treina uma IA dessas geradora de imagem a fazer esse processo de difusão. E aí, o que é esse processo de difusão? Vamos lá. Todas essas imagens são imagens digitais, então elas são compostas de pixels. E o que o programa vai aprender é justamente essa correlação entre os pixels, no chamado espaço latente lá matemático, para produzir, né, essas formas, que são arranjos de pixels, que resultem em conteúdos, né, para nós humanos, que correspondam àqueles inputs de texto, aquelas palavras que estão correlacionadas a essas formas, né? Tipo, aqui a gente tem cadeiras no estúdio, né? E a gente tem cadeiras brancas, nas quais a gente está sentado, e cadeiras de outra cor. Você tem um monte de foto de cadeira nesses bancos de imagem, por exemplo. E aí, se você tem várias fotos de cadeira e o programa entende, ok, cadeira branca, cadeira branca, cadeira branca. Aí o programa vai ver uma foto de um copo branco, porque a cor é branca, ele pode começar a correlacionar isso com cadeira. E aí você vai ter que ensinar para ele, não, mas cadeira não está determinada só pela cor, está determinada, pode ser por essa cor, mas pode ser de outra cor também, está determinado pela forma. Copo pode ser dessa cor, mas pode ser de outra cor também, está determinado pela forma. Então são todas essas correlações que o programa vai aprendendo. E ele vai aprendendo muitas e muitas e muitas e muitas, muitas vezes. E no final, ele aprende a fazer justamente essa transposição do que seria uma imagem, né, um arranjo de pixels, que não é nenhuma imagem no nosso sentido da palavra imagem. Um arranjo de pixels completamente randômico, né, cheio de barulho, é o termo técnico lá, né, barulho gaussiano, noise. Ele aprende a sair de uma composição de pixels completamente randômica dessas para uma composição de pixels que se aproxima de um arranjo de uma imagem de um objeto reconhecível, né, para um ser humano, assim. Tem muitos outros passos mais complexos lá desse processo, a gente não vai nem tentar fingir aqui que a gente entende toda a parte técnica e matemática da programação da coisa toda, né, do código, mas justamente essa questão de ser muitas e muitas referências de um banco de dados enorme e muitas etapas de treinamento para isso que é, né, uma ferramenta de programação, né? Essa IA é um programa que entende as correlações entre todos esses arranjos possíveis de pixels para soltar resultados de volta que sejam significativos. Tipo, gato. O quanto de foto de gato não tem na internet? E aí, o quanto de desenho de gato em diferentes estilos artísticos, né? Surrealista, sei lá, concretista, o que for, assim, tô viajando aqui. E aí o programa aprende a fazer todas essas correlações e, inclusive, dá possibilidades de estilos diferentes de composição de imagem, né? Você quer compor uma imagem em estilo impressionista. E aí você vai ver que, ok, ele vai estar se baseando muito na referência de pinturas lá do Renoir, por exemplo, para dar aquele caráter visual, aquela qualidade, aquela característica visual, assim, para uma determinada composição. E o termo-chave que você utilizou aí na sua explicação é treinamento. Exato. É um processo baseado no treinamento das máquinas. Então, elas são treinadas, né? É uma área da ciência da computação que existe há muito tempo, que é o aprendizado, como é que as máquinas aprendem, Machine learning. Machine learning, né? Aprendizado das máquinas, né? Exato. Como se elas se aperfeiçoam, né? Uma coisa interessante comentar nisso é de que, beleza, a ferramenta por exemplo, o Midjourney ele é proprietário atualmente, já foi pego, não lembro se ele já pegou dados do DALL-E, fez um proprietário, tem seu próprio algoritmo, mas ele é por assinatura. O DALL-E, ele só consegue fazer gratuitamente alguns, e o Stable Diffusion, ou Unstable Diffusion, não procurem isso no Google, mas Stable Diffusion, ele funciona de uma forma que você instala no seu próprio computador, dependendo do hardware que você tem, você consegue gerar localmente as imagens, né? O ponto mais assim, né? O interessante é que quando você treina, faz esse machine learning, você consegue baixar um arquivo, geralmente de 1 GB, 2 GB, dependendo da quantidade do seu banco de dados, e você consegue, por exemplo, emular todo o estilo artístico de alguém, né? Você consegue, por exemplo, desenhar uma mulher, daí posso baixar todas as obras de arte de um artista,
ele vai, né, por força bruta. Não, força bruta porque ele não é bruto. Ele consegue identificar, né, parte a parte daquela arte. Você vê como funciona a paleta de cor, você vê como funciona a sua forma, como é que funciona o seu traço, como é que funciona a sua pressão, como é que funciona a sua forma de, né, de expressão artística e, né, replicar. Mas um dos motivos de, né, eu querer focar tanto mais no ChatGPT mais do que no Stable Diffusion, na arte generativa, então na conversa de hoje, é de que por mais que sejam assuntos correlatos, é muito mais difícil você achar a autoria num texto do que numa imagem. Grandes empresas já pularam um pouco fora desse barco, né, de arte generativa. Ferramentas vão ser implementadas muito em breve, só que se eu quero focar em lucro rápido ou num resultado muito mais bruto, não vou querer ficar imitando arte de artista ou fazendo, né, já disse milhares de art, stock art. Sim, encontrar, né? Exatamente. Isso já gerou seu próprio nicho de inteligência artificial, né? É um nicho, e não estou dizendo que não morreu, tá? Só crescendo também. Já estão tendo vídeos, né, feitos com inteligência artificial. Já tem inclusive vídeos do Biden jogando Counter-Strike com o Trump, com o caso do áudio também, né? Porque áudio nada mais do que uma imagem também, né? Quando você vai passar por um audiograma. E já consegue replicar. E a inteligência artificial eu ia falar nesse ponto, assim, né? Mas nesse palco em específico, tá anos-luz já também, sabe? Então, som, áudio já tá podendo ser gerado através desse tipo de algoritmos também. Tem música, você já consegue, por exemplo, falar, eu quero uma batida a partir desse ritmo assim, você faz assim, tan, tan, dan, 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 e com 5 segundos desse seu trecho de áudio, você já consegue mandar ele fazer um ska, fazer um jazz, fazer uma batida de drum and bass, enfim, no estilo de musical que você quiser, porque já os bancos de dados já estão formados, né? Engraçado falar isso, porque são várias aplicações que já se tinha, que nós já víamos, assim, deepfakes, né? Geração geração de fala, né? Através de texto, ou o contrário, geração de legendas através de fala, né? Que elas já estão muito, muito comuns, assim, né? O que você tinha falado, esses exemplos aí, mas com esses novos programas, né? O ChatGPT e DALL-E, geração, Sim. Isso foi levado a outro patamar, que a gente não... Fazendo uma analogia, não imaginava. Como se comparar uma guerra um campo de guerra de arco e flecha para uma K-47, uma metralhadora. Porque antes não é mais um processo artesanal, é um processo industrial que você consegue fazer isso. Você consegue, é instantâneo, não tem essa etapa, essa distância, né, que eu já comentava lá, da prototipagem para poder fazer. Então, tem que fazer um programa específico que faz a voz de fulano de tal. Não, você só pega a voz de fulano de tal, bota no programinha, sai um arquivo bonitinho, e isso pode ser feito ao vivo, inclusive, né? Então, já tem site que você consegue falar com a voz Morgan Freeman ao vivo, né? Através de modulação. Um ponto que eu chegar, né, de que áudio, vídeo, imagem são muito mais fáceis de encontrar a autoria, e o foco dessas grandes empresas, dessas megacorpos como a Microsoft, etc., com o ChatGPT, de poder realmente influenciar a vida das pessoas, né? E você chegar num Bing e usar um Alexa da vida... Não, Alexa, né, é um passo à parte. Na Amazon eu tô um pouco ignorante, mas vamos citar, por exemplo, o do Bing, que é o que a Microsoft está apostando muito, né? De você colar e falar, faça minha rotina diária, né? É questão de tempo, 1 ano, 2 anos, até menos do que isso, de que essa máquina seja que nem contos de ficção científica que foram feitos lá no curso que a gente ofertava, de que começa a influenciar a vida das pessoas, né? Quem não garante que quando você perguntar para a inteligência artificial para poder tomar uma atitude, para encontrar o melhor caminho para tal lugar, não te faça encontrar para uma farmácia específica que pagou o anúncio, né? É o futuro dos anúncios, né? Utilizar esses bancos de dados do próprio usuário mesclado, né, com a rotina do usuário, e então você ter esse assistente que consegue lhe influenciar, poder tomar, né, decisões no seu dia a dia, enfim, a poder ir para para ir para lojas específicas que estão pagando os anúncios, né, dentro desse tipo de chat, né? E o que a gente tava falando da OpenAI, assim,
E vamos entrar nessa parte agora de computar o mercado, né? A OpenAI tinha essa pretensão inicial de ser uma empresa sem fins lucrativos. Isso mudou recentemente. Estou vendo aqui em 2019, né? Eles trocaram e aí foram comprados pela Microsoft, né? Para fazer parte né? do sistema do Bing, né? E tem a concorrência com o Google, né? Eu já assisti algumas conferências do Google que fala que eles estavam focados muito na inteligência artificial e chegou esse Bing, agora os caras têm que correr atrás. Antigamente eles estavam flutuando, mas chegou. Então, teve a notícia, né, de um engenheiro do Google que falou que a inteligência artificial Lambda do Google tinha se tornado consciente e ele começou É incrível isso ter acontecido bem vazar na hora. isso para mídia. Ele foi demitido, né? As pessoas desmentiram isso, mas o Google não liberou para um acesso de teste pelo público, né? Essa Lambda. A Microsoft tinha uma inteligência artificial que, alguns anos atrás, foi liberada e, em pouquíssimo tempo, ela foi desativada porque ficou interagindo com usuários no Twitter, né? A Tay, e as pessoas ativamente procuraram trollar essa inteligência artificial e só entregar os comentários e conteúdos e sentimentos, né? O tipo de declaração mais odiosos possíveis. E em pouquíssimo tempo, né? Porque assim... Fez a Microsoft O que a Microsoft estava pensando, né? Você libera algo assim na internet e você espera que, né, várias pessoas mal intencionadas vão agir como? Enfim, a inteligência artificial começou a reproduzir, né, declarações racistas, declarações preconceituosas. Então, a Microsoft já, né, retirou essa do mercado em pouquíssimo tempo depois que tinha soltado para teste, assim, com interação por usuários. O Google não botou essa Lambda para jogo, né? Só a equipe interna, engenheiros, etc., pessoal da empresa, do desenvolvimento lá, que interagiu com ela. Agora, a OpenAI, né, disponibilizou o ChatGPT e as reações foram, né, em grande medida positivas. Sim, E aí isso porque criou esse impacto todo. uma coisa interessante do ChatGPT porque ele vem com vários fail-safes, né? Vem vários lacres de segurança, né? Para que isso não aconteça. Por exemplo, ela não aprende diretamente com o que está falando, né? Realmente essa informação está sendo entregue. Esse foi o erro da Microsoft, né? Exatamente. Realmente está indo. Eles têm uma certa... eles conseguem guardar os dados do que está sendo perguntado, sim. Mas isso não é retroalimentado diretamente na inteligência artificial. Tanto que porque se você fizer a mesma pergunta 2 vezes, que eu falei logo no início da nossa entrevista, né? Se fazer a mesma pergunta 2 vezes, muito provável que a segunda vez tenha resultados muito diferentes, né? Vai ver porque ele pegou porque que nem funciona bem similar ao que funciona o Stable Diffusion. Ele tem um seed, né? Chama de semente, que é um número aleatório. E a partir desse número aleatório, todas as outras informações são geradas. Por exemplo, qual que vai ser o número randomizado da página, qual vai ser o número que ele vai buscar essa informação, qual que vai ser o número de palavras, letras, enfim. Aqui eu já estou viajando, mas o ponto é que todas elas partem de um número aleatório, né? E aí, a partir desse número aleatório, eles têm, né, um resultado muito específico. Então, se tu pegar o mesmo número, você vai conseguir ter resultados próximos àquilo que você teve, né? Mas isso funciona tudo dentro, né? Atrás com a máquina, né? Não é determinístico, né? O processo que funciona, apesar do computador ser totalmente, né? Ser uma máquina bem determinística, né? O funcionamento dessas inteligências artificiais, elas trabalham muito com aproximações, estatísticas, às vezes até aleatoriedade, né? Justamente assim, o banco de dados que o ChatGPT usa é enorme, né? Ele não está sendo alimentado em tempo real, conectado na internet, né? Com o que está sendo sempre gerado, produzido e postado de novo na internet. Mas ele tem, acho que é até 2021, né? Uma vasta quantidade de conteúdo produzido. Ele pegou todos os dados da internet até 2021. Disponível até 2021. E aí você pensa assim, a Wikipédia inteira, por exemplo. E muito mais, além da Wikipédia. Então, quando você pergunta algumas informações, ele consegue te dar aquelas informações de forma precisa. Às vezes, ele te dá informações não precisas, né, com erros, mas com extrema segurança. Porque a questão é, justamente,
né? O ChatGPT, GPT é justamente a sigla para Transformer, né? Que é esse tipo de processo de geração de texto com uma qualidade de composição de frase mais humana, né? Mais parecida do diálogo, da conversação humana. É um transformer generativo, que ele está gerando expressões novas, pré-treinado. Então, ele é pré-treinado em toda essa quantidade de texto e outros tipos de conteúdo já produzidos por seres humanos. Então, por isso que quando ele é treinado em cima disso, ele reproduz muito bem estrutura de frase, de conversação humana. Mas ele é um programa que está justamente prevendo quais serão as próximas palavras num arranjo, né, uma sequência de palavras que ele te entrega. É análogo, por exemplo, ao autocorrect, né? Do que O você usa autocorrect no- justamente, é uma inteligência artificial preditiva, que está justamente tentando adivinhar qual é a próxima palavra que vem numa sequência baseada nas que já estão presentes anteriormente na sequência, né? Isso é bom porque mostra que a inteligência artificial, né? Essas tecnologias, elas já estavam presentes nas nossas Sim, vidas. exatamente. De uma forma assim, algorítmica, né? E eu acho Tem uma que- leve diferença entre algoritmo e inteligência artificial, porque Sim. né, é um processo similar, mas que tem umas nuances, assim, né? Assim, funcionam algoritmos dentro de uma inteligência artificial, mas às vezes quando você está funcionando com... fazendo, né? Por exemplo, você quer determinar padrões, um algoritmo já funciona, assim, né? Ele não está tomando certas decisões ou está tentando tomar a partir de alguma variante, assim, tomar escolhas a partir de você, né? Então, tem uma leve diferença, assim, que eu acho que vale a pena comentar entre o que é algoritmo e o que é uma inteligência artificial, né? Fora que inteligência artificial é tem... um conceito até meio abstrato, né? Tem quatro tipos, né? Sendo mais específico. Não dá pra falar... Tem duas, né? Que não existem direito ainda, né? Uhum. Mas, por exemplo... São mais fruto da ficção. Sim. Elas são frutos porque, né? As que agem como humanos, as que pensam como humanos. Enfim, o ponto é que dessas quatro tem as que... Elas não têm memória. Elas, por exemplo, vai cair uma maçã e o robô tenta pegar no ar. Então, a inteligência artificial que tenta, por aproximação, encontrar, pegar, né? Você pode, por exemplo, mandar uma máquina dessa fazer uma peça de um carro para tomar decisões que, não, quero botar a peça do carro em tal lugar específico. E ela não funciona num programa determinístico, assim, tipo, faz A e faz B. Não, ela pode tomar escolhas, né? Tipo, qual que é o melhor caminho para botar a porta do carro. Mas ela não tem uma memória, né? Enfim, eu não guarda nada além disso, né? Semelhante a um conhecimento, né? Sim, e o que nós estamos usando, e tem a segunda que tem memória, por exemplo, carros que dirigem por conta própria, carros autônomos. Esse tipo de inteligência artificial já é mais similar ao que a gente consegue encontrar talvez no ChatGPT, né? Que é com um grandiosíssimo banco de dados, através de grande memória, tomar né, escolhas e tomar decisões que se semelham, né, à sua pergunta ou o caminho que você quer tomar, né? Daí tem as duas imaginárias, que é de uma inteligência artificial que é humana, que é um ponto que ela realmente ela consegue tomar, ela tem consciência, ela faz as perguntas, ela faz as próprias respostas, ela toma, isso não existe ainda nenhuma máquina capaz disso, e também tem máquinas que sentem como humanos, né? Que só existe no campo imaginário também, conta essa outra, que são máquinas, são inteligências artificiais autoconscientes, né? Mas essa seria usada como modelo para, por exemplo, digamos que você é um psicólogo e você quer fazer testes sobre como funciona a emoção. Se você tivesse um modelo humano, uma inteligência artificial conseguisse se assemelhar a isso, talvez emular um sentimento, né? emular sentimentos, e a partir disso fazer, né? Traçar como resolver com problemas como depressão, e isso pode escalonar através por tempo, por máquina, por cálculos, como funcionaria isso. Mas aí também está no campo da ficção. Essas máquinas, elas não estão atualmente na nossa realidade aqui em 2023 a par de, né,
tomar, né? Não estamos perto de uma máquina que ainda tome consciência, então é bom tomar cuidado com isso, de talvez... Eu até comentar hoje, né, também sobre os réplicas AIs, que antes do ChatGPT já faziam sucesso já, né, que são as namoradas virtuais, né, os chats virtuais que a galera conversa e acha que, nossa, ele é inteligente. Não, é um chat, né? Ele é um bot que você está conversando com a coisa que ele tem a internet nas costas dele ajudando para tomar, né, fazer as respostas. E uma coisa que eu queria comentar, por exemplo, que eu acho incrível como rola, né, muitos chats, muitas conversas de LinkedIn sobre como o ChatGPT é grandioso, como está sendo usado para tomar decisões, como, né, rola essa personalização da inteligência artificial. Inteligência artificial é esse problema do ser humano de personalizar, né, uma consciência ou algo que gere conhecimento, como é o ChatGPT. Em 64, né, que tem o Elisa, né, criaram o Elisa. O Elisa foi o primeiro chat assim que você... É o primeiro chatbot em que foi usado como, não me engano, para tratamento de... Uma tentativa de passar no teste de Turing, se me engano. Foi, na verdade, justamente uma... Assim, a ideia começou como uma brincadeira do criador da Elisa, que estava justamente frustrado na pesquisa em relação à inteligência artificial de processamento de linguagem natural, né, linguagem verbal natural. E ele criou esse programa que satiricamente assim imitava um psicanalista chamado Carl Rogers, psicanalista, eu não lembro agora, que nas sessões de terapia, o método desse terapeuta envolvia muita reprodução, repetir de volta para o paciente as coisas que o paciente falava. Então, você entrava lá no escritório e falava, eu estou muito ansioso. E aí o terapeuta, você está muito ansioso. Como se fosse te incentivando a falar mais, a entrar mais em contato com as suas emoções. Então, o programa, né, satiricamente imitava isso de pegar o que a pessoa, né, digitava como input e reproduzir de volta para a pessoa a partir daí ir, né, interagindo. Porque é muito simples você pegar o que a pessoa já colocou e você só botar para o programa, né, a instrução de, ok, repete essa frase de volta. Às vezes repete essa frase no formato de pergunta. Sim, geralmente são perguntas que ele fazia, né? Eu acho que geralmente são... Ele sempre tentava fazer perguntas para que a pessoa continuasse a conversa, né? E é bom falar sobre esse teste de Turing, porque traz de volta um pouco da história, das origens da inteligência artificial, né? As questões que se fazia, né? Esse teste de Turing é exatamente uma hipótese, né? Um teste hipotético que foi criado determinar se uma máquina seria inteligente, Consegue fazer as perguntas, se consegue passar para um humano, né? Exatamente. Justamente, você consegue assim, passar... Se você não consegue distinguir se você está conversando dialogando com uma máquina ou conversando com um ser com humano. uma pessoa, né? Só que a questão a gente já tem justamente há muito tempo máquinas que passam no teste de Turing. Porque elas foram construídas para passar no teste de Turing. E não quer dizer que essas máquinas estão vivas ou estão conscientes por conta disso. Um teorema que já caiu, infelizmente, do teste de Turing há algum tempo. Mas é bom para trazer, né? Trazer, porque isso foi uma construção de décadas, assim. E o ser humano pensou nessa possibilidade desde sei lá... A inteligência artificial fala muito sobre essa pretensão, né, que muitas vezes é condenada até pela própria igreja, do homem querer ser o criador, né, criar a própria imagem e semelhança, né. Isso vem da primeira ficção científica, né, Dr. Frankenstein. Né? E a gente continua vivendo, revivendo essa ficção ad infinitum. Não, e você tocou no ponto religioso aí, já tinha esse aspecto justamente em muita narrativa religiosa, né? Assim, a figura mitológica do Golem era justamente esse tipo de uma criação artificial humana, mas à semelhança da vida humana, né? E é porque a gente faz muito isso que o Alan falou, de projetar, né? É o que as pessoas faziam com a Elisa, que foi popular, assim, foi né? Muito popular. Uma das primeiras pessoas que testou foi justamente a secretária do pesquisador e em pouquíssimo tempo ela estava, né, entrando em assuntos muito privados, assim, e pediu para o pesquisador sair da sala enquanto ela ficava lá interagindo com o programa, com a máquina. Há 60 anos atrás, gente. Pois é.
E a questão com o ChatGPT é isso. E vocês aí impressionados com o ChatGPT, olha aí. Pois é, o ChatGPT, ele tá justamente te dando um arranjo de palavras, né? Uma sequência, um conjunto de palavras, mas que nem para um programa que nem os das imagens, né? A imagem, ela não é, que nem pra gente, né, uma projeção da nossa visão espacial do mundo sobre uma representação bidimensional, né? Não, para um computador, uma imagem é uma sequência de pixels organizada de uma determinada forma. Para o computador também, para o ChatGPT, as palavras, elas são sequências de caracteres e espaços que te dão, né, frases. Não, mas assim, aquilo só tem sentido pra gente. Agora eu vou fazer uma defesa do computador. Por favor. Pra gente, as imagens são só luzes, né, refletidas, né, e interpretadas pela nossa retina. O nosso cérebro que faz a representação que a gente está vendo numa imagem tridimensional, né? Mas isso também vem com a ajuda, né, dos nossos outros sentidos, que a gente Exato, sente, mas o ponto é todo esse, é que a gente tem experiência de vida. Então, essas projeções das imagens, né, que vão lá para o fundo da retina, elas têm sentido, porque elas se correlacionam positivamente com o nosso mundo de experiência, de vida, de, olha, o espaço tridimensional é organizado assim, se você estiver presente dentro daquele espaço, você poderia andar por aqueles sentidos, aquelas direções, você poderia tocar nas superfícies, as texturas, elas têm essas sensações. Que nem, no caso, para o ChatGPT, né, as palavras, elas não têm esse sentido, elas não têm semântica, sílabas, né? Elas não comunicam algo da ordem da experiência, porque o computador, ele não está vivo, ele não tem vontade, ele não tem intencionalidade. Eu li até que a gente projeta o ChatGPT não sabe muito bem matemática, não, apesar, pelo método deles, tem uns problemas. Se você colocar 1 mais 1, ele sabe, porque tem algum artigo que ele caçou assim, que tá lá o resultado, 2. Agora, se você colocar 397 vezes 4.895, se não tiver nenhum artigo referenciado antes, ele não vai saber responder. Não, pois é. Simplesmente. Ele não consegue pensar nesse nível de abstração ainda. Depois é bom botar tem um infográfico que lançou muito recentemente, não tem nem uma semana, da própria Interessante, falando da história, né? Talvez eu bote aqui num negocinho aqui, ó, fazer umas dancinhas TikTok para poder clicar no link, porque realmente esse gráfico é muito bem explicado sobre como funciona e como gastaram 5 milhões de eletricidade em 2020, né, na Microsoft, para poder gerar o ChatGPT 3, porque rodou, né, essa força bruta para ver quais, dependendo das perguntas ou do que era questionado, que estava no inteirinho de cada artigo, qual que é a probabilidade de cada sílaba vir depois de cada palavra. É muito louco pensar nisso, né? Acho que não são palavras que o ChatGPT tenta te entregar, eles são sílabas tentando se aproximar sempre no que é mais provável vir logo depois do que está sendo perguntado, né? É como você botar, né, eu acho muito louco de pensar com os primeiros computadores, quando você pegava um cartão furado, botava botava na máquina de TA e saía um desenho super bonito, né? Mais ou menos isso, né? Você não deixa de ser programação. Não, eu falei, a diferença entre um algoritmo e inteligência artificial, né? Aquilo está por força bruta tentando né? Achar quais são a resposta que você quer para sua pergunta. Ou que, o treinamento é essa força bruta, né? Exatamente. O treinamento deles é a força bruta. E ele cresce exponencialmente com capacidade de processamento. Por isso que é importante essa questão das placas gráficas, né? Sim. Porque eu estava lendo como esses hardware, né, de placa gráfica, eles foram usados pelos pesquisadores, né? Na época em que o DALL-E, né, que essas artes generativas geravam só borrões assim, que a gente não considerava uma imagem, né? Mas eles conseguiram melhorar muito quando passaram a utilizar software gráfico, né, placas gráficas no processamento. E hoje tem todo o mercado de placas específicas para esses processos de inteligência artificial. Né? Você tem a placa pro game, né? Você tem a placa pro design. Você tem uma placa, essas placas feitas para poder... as placas foram feitas para dar luz ao ChatGPT 3, elas são encomendadas, né? Elas vão lá, não sei se é da NVIDIA ou AMD, mas eles vão lá e encomendam. E é interessante pensar, né, que essas placas,
elas são anteriores à pandemia e à grande crise dos microchips que tiveram, né? E leva a pensar, fazer um momento de reflexão sobre o que seria, então, caso não tivesse a pandemia, o que teria acontecido nos últimos 2 anos, né? Qual que teria sido o impacto que a inteligência artificial pudesse ter tido, né, durante esse tempo onde existiu a crise dos microprocessadores, né, e afetou o processamento, né, tanto que agora que está sendo lançado, depois da pós-normalidade, ter sido nascido assim agora, né, agora que nossa realidade está, né, tentando se reconstruir da pandemia, tem, né, essa bomba atômica que é a implementação de inteligência artificial, né, que é pragmática, que gera resultados assim tão próximos que a gente deseja, né? Que é para perguntas, para gerar imagem, para fazer vídeos, para gerar voz. Qual que é o impacto disso, né? A crise, ela traz, né, essas oportunidades, né? E a gente pode entrar nessa parte aí da compensar o mundo, né? Onde os trabalhos estão cada vez mais sendo automatizados e tal. Antigamente, quando se falava em automação, você só pensava em serviços mecânicos. Então, a pessoa que faz aquele serviço mecânico, ou mesmo de dirigir um carro, ele já pensa que o seu emprego pode ser perdido por uma máquina, né? Mas com a inteligência artificial, com essa capacidade de se gerar textos, imagens e tudo, veio toda uma nova área, né, de empregos que a pessoa fala, olha só, que droga, hein? Assim, como o Alan falou, na área jurídica tem uma aplicação, né? Assim, todas essas áreas que lidam com material textual, por exemplo, mas que é material textual um tanto quanto genérico, tipo formulários, né? Nos próprios processos, né? Assim, Muito bem. ata de processo jurídico e tal, que tem uma estrutura genérica, um tanto quanto formulaica, repetitiva, assim, né? Tem uma estrutura básica e o que muda são algumas informações específicas, tipo contrato de aluguel, né? Você tem lá um texto básico, assim, né? Padrão, e muda especificamente, assim, o endereço daquele apartamento específico, o nome daquele locatário específico, né? O nome daquele, sei lá, enfim, seguro, fiança, sei lá, qualquer coisa assim. E aí esses campos são alternados, assim, mas o texto base já está lá pronto, assim, estruturado. Isso daí dá para automatizar com muito mais facilidade. Nossa, inclusive eu queria fazer um meia-culpa, né? Quando eu comecei a estudar sobre design especulativo, né? Sei que é meus alunos, você lembra essa parte, né? Com o curso de design fiction lá, que eu abordava sobre ficção científica e inteligência artificial. Parando para pensar em retrospecto, assim, nossa, a gente falava muito de inteligência artificial desde então. E eu nem era muito fã de inteligência artificial, mas eram umas coisas que lá desde 2016, assim, já falava, olha, gente, isso vai realmente impactar, né? E eu tava botando mais né, botando mais os meus ovos num cestinho, assim, né? De que, olha, não, os primeiras partes, empregos que vão ser automatizados vão ser os manuais, os laborais, né? Só que eu não imaginava, né, de que os trabalhos que primeiramente seriam automatizados seriam os das pessoas que estão mais tempo no computador. Ou seja, designers, por exemplo, a Adobe faz mais ou menos um mês e meio que tem uma parte lá de você dar um opt-in ou opt-out de se retroalimentar o serviço deles com inteligência artificial baseado no que você está desenhando, no que você está fazendo. Então, eles já estão gravando o que você está fazendo nas suas plataformas, né? Tipo, você autoriza a gente poder ver como você está usando o Photoshop para poder alimentar a nossa inteligência artificial e depois vender o seu emprego de graça para alguém? Não de graça, né? Enfim, mas vender o seu trabalho de graça por uma assinatura para alguém, por exemplo. Isso já está acontecendo. Isso já não é ficção, está acontecendo há muito mais tempo. Isso que a gente está sabendo agora. Pessoal do direito também já estão correndo riscos de ter uma boa parte ainda do seu trabalho, assim, né, manual, do seu trabalho, né, digitalizado, de ler a parte jurídica ser automatizado, né? Como ele falou, muitas das partes se repetem, né? Não tem muita tomada de decisão per se, né? Talvez seja em vez de, por exemplo, ser 10 pessoas redigindo algumas pautas, assim, uma pessoa para revisar todas, né? Mas o meu problema é que eu fazendo, né, a minha culpa é de que
é muito mais barato você continuar pagando alguém que faz atendimento de cliente do que automatizar todo o processo inteiro. Enquanto vale muito mais a pena eu pagar uma assinatura de um jurista do que pagar 10 advogados, entende? Então, isso que é uma parte de escalonamento da implementação da inteligência artificial que me fez pensar um pouco mais, porque, por exemplo, se você quer automatizar a função no supermercado, ou o extra da vida que não existe mais, mas enfim, se quer automatizar um supermercado, você precisa de alguém que cuide do inventário, alguém que faça atendimento ao cliente, alguém que pague, alguém que fique de segurança. São serviços que, por mais simples que sejam, não são digitalizáveis, eles são manuais ainda, né? Não que os trabalhos manuais não vão sofrer, né, com o futuro da automação ou que nós estamos vendo agora, mas de que desde a década de 80, assim. Mas Sim, acho que então, realmente então. tem um ponto aí que é assim, você ter lá o seu armazém de um hipermercado da vida e você ter os robôs que movem, né, inventário, estoque, assim, de um lado para o outro, A diferença de etc. preço. Você precisa daquele hardware, Uhum. né? Enquanto que você tem um escritório, uma redação de jornal e você, na verdade, paga uma assinatura dessas e a parada roda na nuvem para te dar os resultados de, né, texto jornalístico, assim, de tipo, sessão de esportes de jornal ou sessão econômica, né? Na quarta-feira, no estádio tal, o Flamengo jogou contra o Botafogo Há mais de e 5 anos ganhou já é por feito. tantos gols a tantos gols. Isso daí já era automatizado, Há né? 5 anos ou mais. Na quinta-feira da semana passada, a Bovespa fechou com tantos pontos em alta, etc. Esse tipo de chamada jornalística, esse tipo de texto, assim, já era automatizado, né? Uhum. Já E a tendência era só as incrementar notícias, mais esse quando tipo no de caso do processo. UOL, por exemplo, já tem lá embaixo a assinatura. Este texto foi gerado automaticamente. Exato. O que é uma coisa muito simples, assim. Não, Exato. precisa nem de uma tecnologia de inteligência artificial muito Não, sofisticada, porque que é uma tipo, estrutura direta. não sei o que, Not subiu, o complete. dólar subiu, Exatamente. aí você coloca uma variável lá, não sei o que. Fazer É uma uma planilha do estrutura- Excel. É uma estrutura simples destinada a só veicular uma informação de forma bem direta, né? Mais objetiva, assim. Agora, isso que a Alan estava comentando, a gente vê justamente assim, né? A BuzzFeed anunciou, a gente vai começar a empregar inteligência artificial, né, dentro da nossa empresa. E não é porque, de repente a BuzzFeed vai usar inteligência artificial que eles vão produzir muito mais conteúdo do que eles já produzem e por isso que o preço da Esse é o ação problema. deles aumentou muito. A gente viu que o preço da ação aumentou, vamos pensar como investidores. Por que o preço da ação aumenta? Porque eles pensam assim, então o processo vai ficar muito mais otimizado, o custo vai ser muito menor, porque eles vão poder dispensar um monte de funcionário, reduzir bastante a folha de pagamento, né? Os investidores ficam, bora demitir. E aí, tudo isso que era, né, pagamento de salário, de força laboral, está sendo agora reclamado como lucro. Então, o valor da ação da empresa aumenta. Sim, e é muito perigoso esse momento que nós estamos. Né? Eu sinto que a gente está num momento até um pouco mais delicado do que a crise de 2008, porque essa crise de demissões, né, que está tendo em massa, não é porque elas, enfim, teve o grande boom, que eu falei, das startups, da área de tecnologia. Nós estamos num momento onde várias universidades públicas do Brasil têm mais concorrência para tecnologia da informação do que tem mais direito e e medicina, né? Medicina. Então, tem muitas universidades pessoas já estão muito mais afim de formar em tecnologia da informação, em programação, do que serem médicos e advogados em alguns lugares. Isso é assim, absurdo, assim, sabe? Foi muito rápido essa mudança, né? E é uma área está num momento muito delicado porque ao mesmo tempo de demissão em massa, vem ao mesmo ponto a inteligência artificial, muito, assim, ao mesmo tempo, assim, né? Elas estão funcionando, né? Não é uma por conta da outra, né? Ainda, mas esses vazios estão sendo, né? Do mercado de trabalho estão ocorrendo ao mesmo tempo que está tendo esse desenvolvimento da automação do próprio trabalho, né? Isso faz pensar de que se fosse, né, um pouco depois, será que esses trabalhos seriam recontratados, né, por inteligência artificial, ou qual que seria o impacto caso os dois tivessem, né, fossem correlatos no caso? No caso, atualmente não são, né? Faz pensar um pouco, né, de tipo, por exemplo, tudo aquilo que a gente falou, né, no episódio de ESG, já tem vários reportes falando de que
as vagas foram abertas lá em 2020 por conta do Black Lives Matter, mais de 65% já foi embora do pessoal, né? E faz pensar, será que o pessoal não está demitindo, né? Demitir todas essas vagas, né, de empregos de afirmativas, de raciais, de gênero, para depois recontratar, para poder, né, o report anualmente taxar lá no ESG, tipo, olha só, a gente contratou novas pessoas, né? Isso eu estou dizendo assim, ó, tá muito complexo agora poder definir, né, como é que vai ser o futuro do trabalho, o futuro, né, das relações, né, relações humanas, do RH ao redor do trabalho, né, do mercado de trabalho em geral, porque os problemas estão muito mais delicados agora, né? Não, eu muito penso mais complexos. assim, na área da educação. Isso que você falou da Adobe, né? Acontece muito na área de educação também. Já tem muita empresa, né, de ensino, empresa de ensino, né, tipo faculdade privada, que, por exemplo, contratam os professores e falam assim, beleza, monta o curso aí, grava tantas videoaulas sobre esse assunto, e aí depois que o professor dá aquele curso uma vez, eles demitem ele, mas eles ficam com o material gravado e ficam só reproduzindo aquilo em semestres futuros. Esse é um problema que, Pois é. por mim, o sindicato tem que judicializar, porque é uma questão de direito autoral. Pois é. E aí, imagina uma situação de ensino assim. Você vai lá, você vai fazer um determinado curso de ensino superior, é uma faculdade online, você tem um monte de videoaula pré-gravada de uma pessoa que não está sendo mais remunerada por aquele conteúdo que ela produziu e que continua sendo usado. E aí você, enquanto estudante, deixa aquelas videoaulas lá rolando, enquanto seu celular escuta por você a videoaula, e depois você fala para o celular que está lá com o chat GPT, então, escreve uma redação, que é o trabalho que eu tenho que entregar, escreve uma redação sobre esse assunto aí, X. E o elemento humano vai ficando cada vez mais removido do que era o propósito da atividade. E a gente começa justamente a automatizar, a ponto de querer que os processos aconteçam sem as pessoas. Sendo que os processos vieram a existir para servir para alguma coisa para as pessoas. E a gente vai removendo o elemento humano até justamente a gente se condenar coletivamente enquanto humanidade a uma obsolescência. Assim, nós não servimos mais para nada na economia. E a gente que inventou isso que a gente chama, essa abstração de economia. A economia roda sem a gente no final, né? Porque todos os trabalhos vão ser automatizados, né? Somente o consumo, por enquanto, não é automatizado, mas enfim... Quando inventarem robôs que consomem, que comam, que usem roupa e joguem roupa fora e precisem de móveis e de casa para morar, aí fudeu. Para poder fazer essa existência, todos esses processos de existência, né, fazer algum sentido. Mas enfim. Eu vou ser bem sério, assim, eu odeio fazer auto-checkout em supermercado. Tipo, eu mesmo fazer o negócio. Às vezes é mais rápido, porque tá lá o negócio sem fila. Mas eu não gosto de ficar eu mesmo colocando o negócio. Eu prefiro ir pro caixa, né? E é uma categoria que já está em risco, assim, né? Nossa, já tentou fazer uma compra no McDonald's? Às vezes é muito mais demorado fazer uma compra no McDonald's nos buffets, assim, do que falar com a pessoa, quero um McChicken. Pronto, beleza, tá aqui. Exatamente, você tem que passar por todo aquele negócio. Só que não, tem que entrar no menu, faz menu, arrasta o dedo. Tipo... E aí você vê que é um processo de automatização que não foi feito pensando no consumidor, foi feito pensando na otimização, né? No gasto. Na economia. De pagar um funcionário a menos. Né? Exatamente. Contratar menos pessoas para trabalhar. Isso nos faz pensar que o problema da automatização nos livra desses trabalhos mais chatos. Os trabalhos que são automatizados são trabalhos que nós, como trabalhadores, quando nós trabalhamos em qualquer área, qualquer ofício, seja ele intelectual, seja ele manual, são os trabalhos mais maçantes, são os trabalhos mais repetitivos. Que a gente acha chato, repetitivo. Eu sou um advogado que eu tenho que toda hora fazer esse cabeçalho, colocar lá Times New Roman 11, pular a linha, não sei quanto de advogado já há muito tempo usa o copia e cola para essas coisas. Há muito tempo, Exatamente, mas às vezes tem que fazer algumas coisas. Então, esse trabalho maçante para o advogado, né, automatizar é uma ótima coisa, né? Eu estava lendo um cara que ele trabalha como advogado, né? E ele viu esse ChatGPT
que, tipo, ele não substitui um advogado, mas ele substitui um assistente, né? Um advogado júnior, assim, né? Um estagiário, né? Que produz essas coisas que passam pela supervisão jurídica de um advogado, né? Que ele lê, né? Ele faz a revisão para ver se está tudo certo, né? Até porque não dá para prescindir dessa etapa, né? O cliente do advogado está em risco, entendeu? E em muitas outras áreas também vai sempre precisar da supervisão humana. Isso é inegável, né? Sempre vai ter esse fator humano até porque foi o que eu disse, que essas inteligências artificiais, elas são aproximações. Elas não têm pensamento próprio, elas reproduzem de forma aproximada o que já foi pensado, né? O que já foi registrado por nós humanos na internet, enfim. E o assunto é muito longo, tem muita coisa. Tem. E já estamos com 1 hora aqui. Vamos finalizar só com uma reflexão, né? Respondendo a pergunta, a inteligência artificial, né? No estágio que está hoje, ela é uma consciência? Não, não, de forma nenhuma. Não. Ainda não. Porque se parar pra pensar, digamos que você é um bilionário, você criou uma inteligência artificial e para poder otimizar seus processos, por que você vai querer que ela seja autoconsciente? Que ela se revolte contra você, que ela tome decisões, que ela descubra que todo o processo de geração de capital não é otimizado. Que ela Enfim, tenha desejos próprios de fazer outra coisa. Não, ela vai ser designada para fazer um processo específico ou vários processos que automatizem, né, que melhorem o seu processo de lucrar mais, né? Não faz sentido você... a Microsoft não está fazendo essa integração do Bing com o ChatGPT, né? Porque Mas tem esse medo, né? Porque ela quer, enfim, fazer um trabalho humanitário para o mundo. Não, ela quer otimizar, enfim, os processos para obter lucro, né? Mas tem esse Fatia medo. de mercado Fatia da de- área de busca que o Google dominava. Sim, que está perdendo muito, muito mesmo. Gente. Mas tem Isso esse é medo, incrível. assim, a ficção científica, o cinema, né? Os filmes do Exterminador do Futuro, é justamente esse medo da inteligência artificial fugir das nossas mãos, digamos assim. E é né? incrível pensar E que o OpenAI foi criado justamente com esse medo que o Stephen Hawking, né? O físico, prêmio Nobel, né? Ele externou esse programa. Meu medo não é extraterrestre, né? Não sei o quê. Meu maior medo hoje é a tal da inteligência artificial. Que ela pode dominar-nos, né? Ela pode criar uma inteligência que nós não compreendemos e, de certa forma, dominar, né, toda a nossa existência. É uma possibilidade que está cada vez mais próxima. Por enquanto, por causa, né, por N motivos, né, não está nos oferecendo perigo, a não ser todos os outros milhares de perigos que a automação de empregos, a automação de processos criativos também, né, estão sendo aplicados na nossa realidade já, né. Eu acho que ainda o problema são as pessoas que controlam as máquinas, né. Exatamente, que é quem tem a intenção. Quem tem a intenção São as ainda é o pessoas grande que- São problema. as pessoas que Que dão um geram comando esse- para a máquina fazer Sim. alguma coisa e às vezes dão um comando que acarreta em consequências não previstas, que podem ser consequências muito, muito adversas, muito negativas. Mas é isso, assim, a intencionalidade, o objetivo, a meta, o intuito, a vontade, onde você quer chegar, aquilo está partindo de um ser humano e a máquina está tentando realizar a tarefa que te entrega aquele resultado. A máquina não tem o que a gente chama de agência, né? Exatamente. Não tem Exatamente. Ela não tá viva, livre-arbítrio. ela não é consciente, ela não tem arbítrio nesse sentido, assim, né? De querer algo por si. Eu queria acrescentar que ela também não tem criatividade, né? Essa questão... eu vou ser mais específico. Não tem a criatividade como o ser humano tem. Porque vamos pensar assim uma hipotética, né? Uma hipótese. Vamos imaginar que a gente viaja ao tempo. Não, a gente precisa viajar ao tempo. Vamos imaginar que a gente treinou uma máquina como essa do Diffusion, né? Com toda a arte produzida pelos humanos até 1800. Tipo, o chat, né, essa inteligência artificial, ela tem o mesmo conhecimento de arte de que alguém dos anos, né, dos anos 1800, 1900, né, que é a época de Van Gogh, por exemplo. Ela conseguiria produzir alguma arte como Van Gogh? Ela conseguiria produzir uma arte moderna?
Não, sem não teria ter, banco de sem ter dados dela. imaginado nunca Pois é, as linhas, o formato, né, a estética essa modernista. essa é uma boa, assim, Tecnologia. um bom experimento mental, né? Uma boa coisa de considerar, assim. É, inovação nesse sentido que a gente entende, né? De uma criatividade que entrega algo novo mesmo, inovador, é algo realmente bem humano, assim, que não é fácil. Eu não vou dizer impossível, porque, sei lá, a tecnologia tá aí, né? Nos entregando surpresas. Mas que não é fácil de uma máquina replicar, né? A gente vê justamente na criação de texto e na criação de imagem dessas inteligências artificiais, muita coisa que é criativa, mas nesse sentido de iteração, de estar variando em cima do já existente, né? De estar criando composições, arranjos que são baseados, né, em coisas já pré-existentes. Até onde a criatividade humana funciona assim também, ou em que momento na criatividade humana tem alguns saltos mais específicos, mais espetaculares aí, que a gente não consegue quantificar e precisar, é algo que a gente pode debater em outro momento, assim. Mas, Mas essa é uma questão mais profunda, porque sim, pois é, em a termos de inteligência produção... artificial, ela tem como referência tudo que nós produzimos. Exatamente, em Mas termos o de que produção a gente textual... a gente pois tem é. vivências, né? Sim, A gente tem a experiência. o ChatGPT lá, quando ele te entrega um poema, ou uma letra de música, ou um código, né? Um código de programação, assim, um software, ele está justamente criando conteúdo derivativo, né? Porque ele está olhando para muitas coisas e a gente tem esse grau assim que, ok, ele está fazendo isso aqui, isso é uma coisa gerada pela máquina, mas ele não é extremamente novo nesse sentido de que, ok, a máquina está criando, mas ela está criando baseada numa série de referências nas quais ela está olhando. É que o conjunto de referências é tão grande que para nós é muito vasto, Sim. né? Mas para um computador, o tamanho dessa quantidade de referências não é algo que assusta, assim, né? A máquina consegue, né, por conta do poder de processamento, olhar para essas referências todas, assim. Isso me faz lembrar de um... É um número muito grande, mas é um número finito ainda. Então, ela ainda está derivando de um conjunto muito grande, mas finito de referências. Para fechar, né? Isso faz lembrar um pouco de algumas ficções científicas, né? Por exemplo, Ghost in the Shell, Serial Experiments Lain, que falam sobre essa nuance entre ter um corpo físico e ter uma inteligência na internet, ou conectado a todo o universo, ou todo mundo, né? De que às vezes você poder ter essa possibilidade de criatividade ou essa autoproteção de não estar, né? Porque os dados numa rede são alterados a todo tempo, né? De poder adquirir uma individualidade, uma certeza de que você vai ter, né? Enfim, ter um ego, poder ter criatividade, é necessário você ter que passar por vivências humanas, ter um corpo físico, você ter que ter memórias, ter que ter traumas, ter que ter, né? Sentimentos. A ânsia do medo de passar fome, de passar sede, de autopreservação. São todos esses detalhes que fazem da vivência da inteligência humana ser tão única, né? É esse lado não tão científico, esse lado mais biológico mesmo, né? Que faz a necessidade da existência humana assim, né? De viver, né? De poder achar soluções do ser humano para, né? Otimizar, para, enfim, continuar vivo, né? E também a vida humana não é somente feita de otimizações, senão não existiriam Van Goghs, não existiriam arte, não existiria música, né? Essa parte criativa, ela existe não porque a existência tem que ser feita para ser vivida, enfim, como otimizar para consumir o máximo possível ou o menor possível de recursos. Não, senão não existia culinária, não existia temperos, né? A vivência humana vive muito mais além do que essa obrigatoriedade de viver o máximo possível em menor escala de tempo, né? É mais, às vezes, de estar no parque e só, sabe? Passear no cachorro. São essas coisas, assim, né? De que fazem você refletir sobre como a inteligência artificial ela precisaria, né? De uma vivência humana, talvez, ou de ser feito, né? Para poder
ser, né, compartilhado com ela, de certa forma, esse tipo de conhecimento para poder, então, tomar criatividade, né? Poder tomar as próprias ações. Porque você pega, por exemplo, um robô, até mesmo com... que não tem esses problemas, no máximo se carregar ou não. Eles não vão ter várias dessas nuances que ele vai ter que imaginar ou viver, né, para poder tomar, O problema né? é que não dá para replicar, até porque nós não conhecemos completamente como é que funciona a nossa própria psique. Exatamente. Pois é. Existe fantasma na concha? A imaginação humana continua aí realmente um mistério ainda, assim. Sim. Só para fechar com o título desse artigo aqui, ChatGPT é um JPEG, como é que se diz? ChatGPT, tá aqui no inglês, né? ChatGPT is a blurry JPEG of the web. Sim. É um JPEG Embaçado. bem comprimido. Sabe bem... quando você compartilha um meme várias vezes no Distorcido. WhatsApp? Vai distorcendo cada vez mais. A compressão vai cada vez mais destruindo a imagem. É exatamente isso, Feito por esse Ted Chiang, que é um escritor muito conceituado, ganhou o Prêmio Nebula. Recomendo botar o link depois. É muito bom esse artigo. Ele é um artigo bem desmistificador, que ele fala exatamente isso. O ChatGPT, ele pegou a web, ele comprimiu e ele dá resultados compressos, né? De todo esse conhecimento que ele pegou. Então, ele não consegue replicar nós humanos, até porque... não tem agências ainda. Exatamente, a gente não tem o que o ser humano tem. E é por isso que não vai acabar os trabalhos, tudo, a sociedade. Não por isso, porque nada consegue substituir a experiência humana, né? A gente que tem propósito, né? Exatamente. Busca ter propósito. Em outra sociedade, sem querer falar muito dessa questão, mas né, em outra sociedade, em outra forma de organizar, né, os meios de produção, sim, a automação não seria um problema. Seria simplesmente a nossa libertação. E é com essas palavras, com essa mensagem muito para os nossos jovens, que nós finalizamos este episódio, né, deste podcast do Nós.Redes. Vamos falar mais sobre inteligência artificial. Ou palavra difícil de falar, hein? Vamos falar que hoje foi ChatGPT. E aí depois vamos falar de Stable Diffusion, assim, que eu acho que vale a pena ter um episódio só sobre essas partes criativas. Falar com... questões de copyright, né? De talvez até trazer um artista, possibilidade de fazer deepfakes, possibilidade de gerar pornografia com isso, porque, né? Enfim. Tá dando problema. eu já não tinha isso. Vamos falar no próximo episódio. Então. E você que acompanhou a gente até agora, meu muito obrigado. Siga os nossos canais aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos no Apple Podcast, você pode nos ouvir, no Spotify e no YouTube, né, que você nos ouve e nos vê aqui. Fique até a próxima e bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado, Alan e Daniel, pela presença de vocês aqui. Foi um assunto que, como todos os que nós trazemos, ainda traz muitas perguntas e dá muito pano para manga. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tem que baixar as luzes enquanto está saindo. Ficou legal, hein? Gostei dessa conversa.